Fala galera aí do sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje aí nós vamos começar com o nosso livro 2 e vamos começar aí falando sobre as principais ideias de Platão, que é considerado um dos maiores filósofos que a Grécia Antiga já teve, que a humanidade já teve, tá gente? Muito interessante, então vamos abrir o livro aí na página 3, tá bom? Seguindo a leitura, elementos fundamentais da filosofia de Platão. Platão, que nasceu no ano de 428 a.C. e morreu no ano de 347 a.C., foi um filósofo da Grécia clássica, discípulo de Sócrates e a principal fonte de propagação do pensamento socrático. Dentre suas obras destacam-se a República, a Apologia de Sócrates e o Banquete. Então, olha só que interessante, Platão foi discípulo de Sócrates, tá? Então, Sócrates deu aulas de filosofia para Platão. Nascido em Atenas, aproximadamente em 428 a.C., Platão pertencia a uma família nobre, recebeu educação especial com música, leitura, escrita, poesia e envolveu-se com atletismo e com os Jogos Olímpicos durante sua juventude. Inicialmente, interessava-se pela vida pública e quis seguir carreira política. Porém, ao conhecer Sócrates e tornar-se seu discípulo, acabou encantando-se pelo seu modo de pensar e pela importância que ele dava para o conhecimento e para as virtudes humanas, construindo uma relação de admiração e amizade com o mestre. Assim, quando houve a condenação de Sócrates e, posteriormente, a sua morte, Platão desistiu da política, opondo-se à democracia ateniense, abandonou a cidade e passou a dedicar-se à filosofia. Gente, é muito interessante aí que nós podemos notar o seguinte, claramente o quanto que Platão admirava o mestre dele, que era o Sócrates. Para vocês terem uma ideia, quando Sócrates morreu, a gente vai comentar um pouquinho sobre a morte de Sócrates, quando Sócrates morreu, o Platão não estava presente no momento da morte de Sócrates, mas assim que Sócrates morreu, o Platão ele divulgou todo o ensinamento que ele recebeu de Sócrates, o Platão ele levou para todos os lugares que ele passava. Então olha só que interessante, a gente vai ver aí, né, o quanto que o Platão ele tinha uma educação de qualidade, né, música, leitura, escrita e poesia. Ele gostava muito de ser atleta, né, então ele fazia atletismo e também os Jogos Olímpicos, né? Ele participava dos Jogos Olímpicos na Grécia Antiga, muito interessante também. Para vocês terem uma ideia, Platão era o apelido que ele tinha porque ele era muito forte, tá? Platão significa ombros largos, então ele era muito forte, tá? E o nome verdadeiro de Platão é Aristócles. Olha só que interessante, hein? A gente fica conhecendo só o apelido dele, que é o Platão, mas o nome verdadeiro dele é Aristócles, tá? Muito legal. Gente, essa obra é uma das obras mais lindas e bem feitas que mostram detalhes da morte de Sócrates. Olha só que interessante, tá? Esse quadro se chama A Morte de Sócrates, do pintor francês Jacques-Louis David, que foi feito em 1787 e mostra claramente detalhes interessantes. Olha só aí, ó. A gente está vendo aí, tá numerado de 1 a 4. Olha só que interessante. A gente está vendo aí, ó, o número 1, a gente está vendo um homem aí, ele está até virado para a parede. Esse aí, que é o número 1, ele é o Apolodoro, tá? O Apolodoro, ele era um dos grandes discípulos de Sócrates. Aí a gente está vendo que ele aparece encostado na parede, parece que ele está demonstrando toda a tristeza virado para a parede. Ele está triste porque a gente está vendo aí, no número 2, a gente está vendo Sócrates. Sócrates, ele está preso aí, tá, gente? E aí ele está recebendo um cálice. Segundo a história, o Sócrates, ele morreu envenenado, tá? A gente está vendo aí, ó, uma pessoa está entregando o cálice de veneno para que Sócrates morresse, tá? Então a gente está vendo aí o número 2 é o Sócrates recebendo aí o veneno antes de morrer, tá? Aí no número 3, olha só que interessante.
a gente está vendo aí retratado o Platão. Segundo a história, o Platão não estava presente na hora da morte de Sócrates, tá, gente? Aí o pintor, ele resolveu fazer o número 3 aí, que é o Platão, porque Platão era um grande amigo, um dos grandes discípulos de Sócrates. Por isso que Platão está sendo representado aí. E na figura 3, o Platão ele está até com o semblante para baixo, mostrando a tristeza dele de ver o mestre morrer, tá? No 4 aí, vocês vão notar que tem uma pessoa que está tocando o joelho de Sócrates. No 4, aí é o filósofo Crito, que também era um dos discípulos de Sócrates, que está aí perto de Sócrates nos momentos antes dele tomar o veneno e morrer. Tá, gente? Muito interessante esse quadro também. Se a gente for observar bem aqui tem uma explicaçãozinha sobre, é a mesma explicação que eu acabei de dizer para vocês. Logo mais abaixo, na página 4, a gente tem mais detalhes da vida de Platão. Durante 12 anos, Platão conheceu todas as regiões, aprendendo, aprimorando e consolidando teorias e modos de entendimento da vida e aprofundou os ensinamentos de Sócrates. Ao retornar a Atenas com 40 anos, fundou a academia, onde seus discípulos reuniam-se para discutir filosofia, geometria, matemática e ciências. Então, durante 12 anos, Platão ficou vagando, gente, levando um pouquinho do que ele aprendeu com Sócrates para todos os lugares. Ele volta para Atenas, e quando ele volta para Atenas, ele funda uma escola chamada Academia, onde as pessoas vão aprender filosofia, geometria, matemática e ciências. Nela, era estimulada a fé na razão e na virtude. Platão faleceu em 347 a.C., porém a sua escola só foi fechada em 529 pelo imperador Romano Justino. O imperador aí, Romano Justino, fechou a escola porque os romanos eles dominaram a Grécia, tá? Platão escreveu obras compostas por suas teorias, as quais foram únicas, porém influenciadas pelos ideais socráticos. Além disso, ele foi essencial para manter vivos os ensinamentos de seu mentor, uma vez que Sócrates não produziu nenhum escrito sobre seus conhecimentos. Então, olha só, a gente sabe de Sócrates porque Platão comentou quem era Sócrates na história. Se não tivesse nem Platão, a gente não teria essa informação sobre Sócrates, da importância de Sócrates para a história da humanidade. Desse modo, Platão redigiu os conceitos e as histórias em formas de diálogos com o mestre, para assim poder compartilhar suas falas ao longo das eras. Platão empenhou-se nas mudanças na educação, formando teorias de como melhorar o ensino, sempre considerando a sua importância para a construção de uma sociedade harmônica. Sua obra, referência para inúmeras correntes filosóficas, tem importância até hoje. Então Platão valorizava muito a educação. Falava que as pessoas tinham de ser educadas através através da escola mesmo, vamos colocar assim, porque é muito importante as pessoas terem conhecimentos e saberem usar esses conhecimentos para tornar a sua própria vida melhor e a vida do outro melhor também. Podemos, por exemplo, perguntar, será que a morte é realmente o fim de tudo? Para Platão, não. A morte, para o discípulo de Sócrates, é algo essencial, porque ela permite que a nossa alma seja vista de forma diferente de como se vê a matéria, o nosso corpo. Então, olha só que interessante. Para Platão, a morte não é o fim de tudo, não. Para Platão, na opinião de Platão, ele fala que todo ser humano, o corpo é como se fosse uma casca, mas o que nós somos mesmo está dentro de nós. Ele fala que a nossa alma é o que nós somos de verdade. Olha só que interessante, gente. Antes do nascimento de Cristo, ele já falava da diferença entre corpo e alma. Ele fala que o que nós realmente somos é a nossa alma, o que está dentro do nosso corpo. E ele fala que o corpo é só uma casca. Muito interessante isso. Desse modo, é possível ao ser humano buscar o verdadeiro conhecimento estando livre em sua forma mais pura. Então ele está falando aqui que essa forma mais pura é através da nossa alma, tá? De acordo com ele, devemos entender a morte com racionalidade e serenidade, pois é a positividade do pensamento que nos prepara para ela. Além disso, segundo o filósofo, a morte não encerra a nossa existência,
apenas liberta a nossa alma para o conhecimento amplo e livre. Então ele fala que no momento da morte, quando o corpo ele morre, a nossa alma ela continua viva, tá? Porque, na opinião dele, quando a nossa alma se liberta do corpo, nós vamos ter um conhecimento amplo e verdadeiro diante de tudo, tá? É essa visão que ele tem da diferença entre corpo e a alma, tá bom? A gente vai ver aí, ó, o mundo sensível, o mundo das ideias. Essa é uma teoria muito interessante que a gente vai aprender de Platão, tá? Que ele vai criar uma historinha chamada O Mito da Caverna, que vocês vão estar lendo daqui para frente, que é muito interessante essa historinha, que ele vai falar da diferença entre o mundo sensível e o mundo das ideias. Vamos ver então aí? O pensamento platônico é rico em teorias e em estudos, porém, aprofundaremos alguns pontos de sua filosofia, como a teoria das formas, que sofreu influência direta de dois filósofos pré-socráticos, Heráclito e Parmênides. Então nós vamos ver aí a teoria desses dois grandes filósofos, tá bom? Relembrando Heráclito e Parmênides. Heráclito de Éfeso, sua filosofia defendeu a contínua transformação de tudo no mundo, inclusive do homem. Diz que o estático é aparente e que nada permanece idêntico. Acredita que o mundo é impulsionado por forças opostas, contraditórias. O Heráclito, ele que defendeu até que o fogo é um dos elementos da natureza, é muito interessante isso. O Heráclito fala que tudo que acontece no mundo e também no homem passa por transformações. Então Heráclito defende que tudo que existe no mundo e no homem passa por mudanças contínuas, por transformações constantes. Para esse filósofo, a mudança é vista como constante em todo o universo. É dele a frase famosa: não se pode entrar no mesmo rio duas vezes. A ideia de Heráclito é que tudo, absolutamente tudo, está sempre em constante transformação. Então Heráclito ele defende claramente que tudo que existe no mundo passa por mudanças, passa por transformações. Parmênides de Eleia, sua filosofia defende que o ser é único, imutável, infinito e imóvel. Diz que o movimento é aparente e que o ser é sempre idêntico a si mesmo. Acredita na inteligibilidade do ser, ou seja, que não é realidade aquilo que ele não consegue pensar. Parmênides vai pensar de maneira contrária que Heráclito. Parmênides vai falar que a transformação não existe. Ele fala que todos os seres que existem no mundo não sofrerão mudanças. Tá, gente? Então aí, ó, o Heráclito ele defende que tudo que existe no mundo e na vida do homem passa por mudanças. Já para Parmênides, Parmênides fala que o ser humano, e todos os seres que existem ao nosso redor não passarão por mudanças. É um pensamento diferente, que o Parmênides está demonstrando em relação à ideia do Heráclito. Tá bom, gente? Olha só, aqui tem até uma tirinha que fala aqui, ó. Ele está falando aqui, ó. Parmênides, vamos logo, temos que arrumar a garagem antes de o papai chegar. Quero mudar tudo aqui, fazendo uma organização maneira e de diferente. Então aí a gente está vendo claramente aí que o Heráclito queria propor as mudanças, né? Ele sempre comentava que o mundo e o próprio ser humano passa por transformações. Já, olha só a visão aí do Parmênides. Olha o Parmênides respondendo aí. Ah, Heráclito, para de inventar história, deixa as coisas no lugar. O que está arrumado não precisa ser mudado. Que mania de querer mexer em tudo. Não entendo a lógica disso. Tá vendo, gente? Parmênides, ele fala constantemente que não tem mudança, que para que vai ter mudança? Não tem mudança. Ele fala que para deixar as coisas do jeito que estão, tá? Ele fala que tudo que existe ao nosso redor não passa por mudanças, tá bom? Aí o Heráclito está respondendo aí: nossa, mas você é muito parado, Parmênides. Vamos à luta, né? Vamos, flua. Então quer dizer, está falando aí para o Parmênides: Parmênides, vamos abrir a mente. Tudo que existe ao nosso redor passa por mudança sim, tá, gente? Então, tem outro vídeo, tá? A continuação, só um minutinho.